A água é um dos elementos essenciais para o desenvolvimento do nosso planeta e sociedade. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver e, nós, seres humanos, não lhe damos a devida importância nem temos a noção do quanto a utilizamos. O desperdício de água tem sido um fator gerador e determinante de alguns problemas ambientais que o nosso mundo enfrenta nas últimas décadas. E por isso, a preservação, bem como o uso racional da água, é um dos assuntos mais recorrentes deste século, visto os impactos ambientais que o planeta tem sofrido. 2/3 da superfície da Terra são água. No entanto, apenas 2,5% de toda a água existente no planeta é água doce e, desta quantidade, há 2/3 que estão retidos em glaciares. Quanto a isso, processos de dessalinização da água têm sido uma alternativa interessante para as populações. Embora seja um recurso natural renovável, ou seja, inesgotável, posto que se renova em curto espaço de tempo na natureza, a conservação e preservação da água torna-se uma tarefa importante na medida em que o ciclo natural tem sofrido muitas alterações. Falta ou poluição da água pode acarretar diversos problemas, como a perda de espécies, vegetais e animais, desequilíbrio dos ecossistemas terrestre, aéreo e aquático, aumento de doenças, desidratação, entre outros. Num cenário em que a população mundial está a aumentar, é mais urgente que cada um tenha comportamentos sustentáveis, evitando o desperdício e ajudando o planeta. Na Europa, cada pessoa gasta em média quase 144 litros de água em casa, todos os dias. É praticamente o triplo daquilo que a Agência Europeia para o Ambiente estabeleceu como suficiente para as necessidades básicas humanas. Cerca de 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável e, só na Europa, 19% do território revela stress hídrico, não tendo água suficiente para abastecer a população. No nosso país, temos o risco de vir a ter escassez de água e isso significa que teríamos apenas 25 litros por dia por pessoa. Atualmente, cada dia, cada pessoa gasta cerca de 200 litros de água, sem contar com a sua alimentação. Ao tomarmos um banho de 5 minutos, gastamos 50 litros de água. Teremos metade dessa quantidade de água disponível para nós todos os dias. Os dados apontam para cerca de 3.100 milhões de metros cúbicos de água desperdiçada por ano. É cerca de 41% da procura total de água, verificando-se que a agricultura é um dos setores com mais desperdício. De ano para ano, o fantasma da seca começa a pairar cada vez mais cedo. Inserido numa zona de risco de aquecimento global, Portugal enfrenta o gradual aumento de temperatura que significará uma diminuição nos recursos hídricos e obrigará a reformular os modelos de consumo. Conhecendo as principais fontes de desperdício de água em causa, mais fácil será começar a poupar. Para evitar o desperdício de água, é muito importante que adotemos gestos de poupança de água. Lembre-se que medidas simples para evitar o desperdício de água através do consumo consciente podem preservar o planeta Terra e ainda garantir a economia da conta de água no final do mês. Comece agora mesmo com as mudanças de hábitos. As principais fontes de desperdício de água são as torneiras, o banho, o autocolismo, as máquinas de lavar roupa, lavar a louça, lavar os dentes e fugas de água. Um autocolismo com uma fuga pode equivaler a 200 ml de água desperdiçada por ano. Precisaria de um tanque do tamanho da sala de estar para conseguir conter um volume tão grande. Modelos mais antigos podem gastar até 15 litros numa só descarga. E como carregar no botão da descarga é um movimento que se faz quase sem pensar, há demasiadas vezes que se descarrega o autocolismo sem necessidade. Cerca de 30% do desperdício de água numa casa deve-se ao número de vezes que se fazem descargas exageradas. Este desperdício pode representar mais de 120 litros por dia. Ao fim de um ano, são 29 mil garrafas de 1,5 litro. A melhor forma de poupar no autocolismo é usar um sistema de dupla descarga para diferentes situações. Sempre que possível, utilize a descarga que gasta menos água. Se não estiver nos seus planos mudar o autocolismo a curto prazo, pode colocar uma garrafa de água de 1,5 litro cheia de água dentro do tanque, pois uma descarga de autocolismo pode consumir entre 6 a 10 litros de água. Se conseguimos poupar 1,5 litro por cada descarga, o volume da garrafa, estamos a poupar mais de 5 litros de água por dia. As máquinas de lavar roupa mais modernas estão otimizadas para poupar água e eletricidade. No entanto, uma utilização incorreta pode levar a um desperdício de água. Se não encher a máquina até perto da sua capacidade máxima, estará a gastar água em vão. Por outro lado, note que máquinas mais antigas podem usar até 200 litros de água para lavar uma carga de 5 kg de roupa, o que é assustador comparando com as máquinas mais recentes, que usam apenas 50 litros de água para a mesma carga.
Para diminuir o desperdício de água através da máquina da roupa, reduza a frequência de lavagens, encha a máquina até ao limite aconselhado pelo fabricante, evite pré-lavagens quando não for absolutamente necessário e, quando for possível, troque a máquina antiga por uma moderna e mais eficiente. Duches, banhos e higiene pessoal representam cerca de 37% de todo o consumo de água numa casa, e ainda que necessários e indispensáveis, os duches têm um papel significativo na água que se gasta de forma exagerada. Por 3 razões: duches demasiado demorados, água a correr durante o ensaboamento e chuveiros com um caudal exagerado. As 2 primeiras razões são fáceis de contornar através de uma mudança de atitude. A terceira razão requer uma pequena adaptação, trocando para um chuveiro com menor caudal. Desta forma, vai conseguir poupar até 11 litros por minuto. Um banho de imersão pode gastar 200 litros de água de uma só vez. Esta quantidade é suficiente para matar a sede a uma pessoa durante mais de 4 meses, cálculo feito com base em 1,5 litros de água por dia. Podemos aproveitar a água de aquecer o nosso banho, usando-a, por exemplo, para cozinhar, para regar plantas, descarregar o autocolismo, etc. Mesmo que não pinguem, é pelas torneiras que se escapa muita da água que podia ser poupada. Uma torneira comum tem um caudal de cerca de 10 litros por minuto. Se reduzir o caudal para metade, é possível poupar drasticamente na água que gasta. Pense bem, quantas vezes já deixou as torneiras abertas por demasiado tempo, de forma desnecessária, ao escovar os dentes, lavar as mãos ou tomar banho? Alguma coisa tem que mudar. Podemos instalar redutores de caudais nas torneiras ou mesmo torneiras que já vêm com o redutor caudal, porque em vez de gastarmos 10 litros de água por minuto, podemos estar a gastar 7 a 8. Ao lavar as mãos, podemos também não abrir a torneira na pressão máxima. Esta é uma regra importante para tudo o que não seja encher recipientes, porque, na realidade, se é para lavar as mãos, se é para lavar fruta e legumes, podemos abrir a água com o caudal baixinho. Uma máquina de lavar louça consome cerca de 10 a 12 litros de água por cada ciclo de lavagem e quando lavamos à mão estamos a gastar cerca de 10 litros de água por minuto. Ou seja, teríamos de lavar tudo o que cabe numa máquina num minuto à mão para compensar lavar à mão em vez de lavar na máquina. Se mesmo assim tiver de lavar a louça à mão, use 2 bacias com água, uma para molhar e ensaboar, outra para enxaguar a louça. Uma torneira que fica a pingar durante o dia, um autocolismo mal vedado, um cano roto, são situações que podem levar a um consumo de água desnecessário. Em média, uma torneira mal vedada equivale ao consumo extra de 2.000 litros de água num mês, são 8.400 copos cheios de água. De forma, um fio de água que fica a correr do autocolismo pode representar 100.000 litros em perdas todos os meses. Há ainda o caso das chamadas fugas invisíveis nos canos, por exemplo. Se dentro de uma casa até se consegue perceber se há uma fuga, num jardim pode passar-se uma eternidade de tempo sem que se perceba que há água a escapar-se. Como saber se tem uma fuga de água? Verifique o contador quando ninguém estiver a usar a água, com os eletrodomésticos ou os sistemas automáticos desligados e as torneiras todas fechadas. Se o ponteiro vermelho se mexer no contador, é provável que haja uma fuga de água a algures. Aqui estão outras pequenas dicas para evitar o desperdício. Evite lavar garagens, calçadas com a mangueira, utilize vassoura e baldes. Após a utilização, verifique se as torneiras estão bem fechadas. Ao lavar frutas, verduras e legumes, utilize uma bacia ao invés da água corrente. Ao limpar e trocar a água de aquários, utilize a antiga para regar as plantas. Reutilizar a água da chuva para regar as plantas, lavar o quintal ou o carro. Se tiver piscina, utilize uma capa para evitar a evaporação da água. Cada pequena mudança que fazemos é mais um passo para um estilo de vida mais sustentável. Verifique a sua pegada hídrica e decida o que é que tem que fazer para a reduzir.